Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Ao meu lado, Darcy Zangelini Júnior, nosso consultor jurídico tributário aqui da Consult, e eu, Gilberto Meira, também consultor jurídico tributário. O encontro de hoje, basicamente, é satisfazer a curiosidade de algumas pessoas que têm nos falado do dito cujo precatório. E por que esta pergunta tem sido trazida a nós? Primeiro porque é uma expressão mais comum para aqueles que militam no segmento jurídico, né? Mas principalmente porque lá nos episódios 43 e 44 do nosso Momento Consult, em dado momento quando falamos do refis paranaense, de parcelamento, este tema sempre vem à baila. E aí as pessoas nos perguntam, tá, o que é o precatório, para que serve isso e como é que eu uso? E aí eu te pergunto, Darcy, que bicho é esse? Quem é o tal do precatório? O precatório ele resulta de demandas propostas pelos cidadãos contra a União, os estados e os municípios. Eles não fazem como numa demanda particular o pagamento da obrigação a que ele se viu obrigado em face da decisão judicial em dinheiro. Não naquele momento, assim que o juiz determina e deposita-se em 30 dias o valor, ou em prazo até menor. Mas quando envolvidos os órgãos públicos, é preciso que ele seja avisado para compor o seu orçamento de que existe uma demanda que encerrou, que transitou em julgado contra ele e já existe um valor certo, líquido e determinado. Então, normalmente, os presidentes dos tribunais de justiça comunicam o governo de que o cidadão A possui um crédito contra o Estado, o município ou a União, e ele precisa ser satisfeito. Existe um prazo para ele ser inserido no orçamento desses entes que eu acabei de nominar, e ele é programado, incluído no orçamento e pago no exercício seguinte. Basicamente é este o conceito do precatório. Existe também um prazo para que isso aconteça, né, no processo. A grosso modo, a quem nos assiste, o precatório é uma ordem de pagamento. É uma determinação judicial em que o Estado, seja ele União, Estado ou município, se obriga a pagar. Existem precatórios de várias origens, o mais conhecido é da origem alimentar, né, que são decorrentes aí de ações que envolvem questões, muitas vezes de natureza de vínculo empregatício, vínculo trabalhista, coisa parecida para com o Estado, ou até de dívidas, né, de natureza alimentar. E é importante que se diga, até para que não se tenha dúvidas do que se está falando, é que quando falamos em precatório, alguns entes, me parece que a União costuma pagar com mais celeridade, e isso depende de recursos no orçamento, que nem sempre são previsíveis. Aliás, tem emenda constitucional tentando resolver, que o volume de precatórios que existe hoje, estocado, essa é a palavra, né, em nível de Brasil, é enorme. Então é importante que se saiba por que isso virou uma moeda corrente. A partir do momento em que eu tenho um precatório para receber e não tenho data necessariamente para recebê-lo, ele será pago, mas em momento ainda não definido, o interessado, o detentor do precatório, muitas vezes quer fazer dinheiro. E alguém que tenha recursos acaba comprando o precatório. E é lógico que aqui entra o que nós chamamos de valor de deságio, o valor de face. Olha, você tem um valor para receber daqui 3, 4 anos. Eu pago para você hoje com X desconto. E aí você começa a colocar na ponta do lápis e fica imaginando, peraí, eu vou receber menos do que eu deveria? Sim, só que em compensação você vai receber antes. Então, este é o negócio do precatório. E o Estado também admite o pagamento, no caso de parcelamento, com precatório. Mas é muito importante, aí eu pergunto para você, meu querido Darcy, existem precatórios bons e precatórios ruins? Existe, Gilberto, mas eu antes gostaria de fixar só uma premissa para quem nos assiste, porque, como regra, o tributo ele é pago em dinheiro, em moeda corrente. Isso está no artigo 162 do Código Tributário Nacional. A exceção se faz mediante compensação, está lá no artigo 170, e desde que lei autorize. E ele pode autorizar, por exemplo, que débitos vencidos... É o caso do refis que a lei autorizou. Exatamente. Sempre precisa de uma lei específica. Esta história de convencer as pessoas de que poderão pagar tributos vincendos com precatório, ela não existe.
Ou seja, é bom que se frise de imediato. Comprar e estocar precatório achando que vai usar a qualquer momento, isso não existe. Não. A regra, como eu falei, é pagar em dinheiro. Qualquer outra exceção vai depender de lei específica. Você comentou dos parcelamentos, como foi o caso do Refis. Isso pode se dar na área federal, pode se dar na área estadual. Inclusive agora, aqui no Paraná, com a reabertura do Refis e com a postergação do prazo de pagamento da parcela 60ª do Refis do Paraná, com precatórios, até o final do ano, se movimentou novamente o comércio em torno dessa moeda que se chama o precatório. Mas por quê? Porque há uma lei autorizando o seu uso. Quando isso não ocorrer, é preciso ficar com bastante reserva, porque você pode apostar, como muitos fundos financeiros estão fazendo, comprando créditos e estocando, mas o objetivo deles é financeiro, porque futuramente, quando chegar um momento de surgir uma lei que venha autorizar a quitação de tributos vencidos, eles possam utilizá-los e oferecer no mercado. O objetivo deles é financeiro. Mas para a maioria dos contribuintes que tem como objetivo saldar as suas obrigações vencidas e não vincendas, é preciso que a lei expressamente o autorize. E antes de você falar do precatório bom ou ruim que eu havia perguntado, só reforçando para quem ainda não conectou, imaginemos que eu tenha na parcela, porque não é toda a dívida que pode ser paga, imaginemos que eu tenha uma parcela aí de 100 mil reais para pagar. E alguém me ofereça um precatório de 100 mil. Eu posso comprar esse precatório nos moldes da lei, do decreto, e utilizar? Poderei, se houver previsão. Agora, onde é que está o ganho de quem compra o precatório? O detentor original do precatório, como vai receber antes o dinheiro, acaba negociando com esse comprador um deságio. Então, vamos imaginar que eu consiga lá um deságio hipotético de 10%. Ou seja, eu vou pagar 90 mil reais para o detentor do precatório, mas o precatório continua valendo 100 mil reais. E eu, quando vou abater da dívida, eu abato 100 mil reais. Repito, como bem lembrou Darcy, na forma da lei, na forma prevista na lei para compensar. Ou seja, eu tive um ganho de 10 mil reais aqui na operação. Isso envolve planejamento, tem que ser feito com profissionais habilitados, gente que sabe o que está fazendo. E eu tomei novamente a palavra justamente por conta dos famosos precatórios bons e precatórios ruins. Existe todo um cuidado a ser tomado, né? Sim, até, Gilberto, até eu cometi um pecado aqui, esqueci de comentar, da transação tributária. Também é uma figura que admite o uso de precatórios, nas modalidades por adesão, quando é a própria Receita do Federal ou dos estados, naqueles que já regulamentaram essa figura, admitem que se faça uso desse expediente. Ou até na transação individual, quando o contribuinte procura o fisco e diz, olha, eu não tenho condições de saldar as minhas obrigações, a não ser com esse crédito de que eu sou o detentor. E ainda, a Receita irá avaliar se os créditos admissíveis serão os próprios ou de terceiros. Isso tudo precisa ser levado em consideração e é uma operação complexa. E a maior complexidade, Gilberto, está justamente em superado toda a formalidade exigida, lei, avaliar a credibilidade em si de quem está ofertando o próprio crédito expresso no precatório, como a sua liquidez, certeza e exigibilidade. Por isso o precatório bom e o precatório ruim que nós comentamos, né? Exatamente. E isso não é algo fácil de construir. No passado foi muito pior, porque muitas vezes eu já mesmo me vi numa situação em que eu tive que conferir assim, eu acho que eram cerca de 12 volumes ou mais de autos do processo, quando era físico ainda. E daí no final da análise diz, olha, a princípio o crédito é bom. Ele falou, eu tenho certeza absoluta? Eu falei, não. Assim como eu estou analisando aqui agora, alguém já pode ter analisado e nesse momento já ter feito a cessão do direito creditório e ter ido antes no Tribunal de Justiça e anunciado aquela operação. Daí, ao invés do crédito inicial lá ofertado a terceiros, lá que, digamos, R$1 milhão, ele já pode estar sendo negociado 1,5, R$2 milhões. Isso foi muito comum.
Hoje a operação está um pouco mais segura, mesmo assim ela exige muito cuidado, muita atenção, principalmente essa sobreposição de sessões, que era sempre o maior problema. E é por isso que nós orientamos, na maioria das vezes, a negociação com cláusulas suspensivas, né? Ou seja, você só vai adiantar o valor na medida que for confirmado a veracidade e a liquidez do título, né? E mesmo assim, Gilberto, tem mais uma questão que nós esquecemos aqui, que é um detalhe importantíssimo. Tomar muito cuidado com aquela afirmação feita de modo corrente de que, não, mas eu faço operação na esfera federal de compensação com precatórios, eu faço habilitação do crédito e não tenho problema. A habilitação é um procedimento meramente formal, é um ato simplesmente declaratório. Você é credor e devedor ao mesmo tempo. Mas muitos esquecem, assim, digamos assim, por assim dizer, de avisar que existe um prazo para homologação de 5 anos. Se o sujeito chegar ao final dos 5 anos e não tiver problema, ótimo. Mas o simples ato de habilitação ele não traz segurança jurídica alguma. Eu costumo lembrar, quando falo em precatórios, é como comprar um imóvel. Você fazer um contrato de compra e venda não significa dizer que você ainda é o proprietário do imóvel. Você terá que registrá-lo. E o Darcy chama a atenção da preocupação da convalidação junto à Receita Federal, que é uma das pontas, mas você tem que se preocupar com a outra ponta, que é a transferência efetiva junto ao Tribunal de Justiça deste precatório. Ou seja, são duas preocupações simultâneas que nós temos que ter aqui, não é isso? Exatamente. Não, e o prazo mesmo que se tenha ultrapassado a comunicação ao tribunal, tenha feito a habilitação do crédito, ainda assim você fica sujeito àquele prazo de 5 anos de homologação. É um período de zona cinzenta. Não é uma segurança plena ainda nesse momento. E é por isso, portanto, que todo cuidado tem que ser adotado com pessoas sérias, profissionais habilitados, e nós sempre observamos, é um grande negócio? Quando houver pessoas sérias envolvidas e títulos válidos, não há dúvida nenhuma. Darcy se referiu na segunda modalidade da transação, e também contextualizando para que aqueles que nos assistam entendam. A transação significa dizer, de um lado, eu devo para o Estado. Do outro lado, a partir do momento que eu tenho um precatório, o Estado me deve. É um encontro de contas. Então, este é um procedimento válido. E o ganho do contribuinte está justamente na aquisição desses precatórios, com todos os riscos que você apontou, não é isso, Luiz? E até aproveito, Gilberto, para comunicar que nós faremos um artigo a ser disponibilizado no nosso informativo, via internet, nas redes sociais, onde eu também irei indicar fontes alternativas de pesquisa, porque os senhores estão nos ouvindo aqui e podem estar pensando, mas será que eles estarão certos? Irei indicar outros artigos para que os senhores tirem as suas próprias conclusões com base em juristas renomados sobre os cuidados que devemos ter nesse tipo de operação. E esses artigos que o Darcy se refere, vocês vão poder localizar lá na página da Consult, consult.com.br, lá na aba, no canto direito de quem mostra do lado de cá, mas no seu, na realidade, ele estaria na tela em notícias e artigos. Então, em breve, provavelmente, nós já teremos esse artigo aí disponibilizado, assim, já está em fase final de elaboração, estará à disposição de vocês, tá ok? Bom, como memória ainda de tudo aquilo que nós falamos e para não deixar de falar, nós lembramos a vocês que nos assistem que sempre que tiverem dúvidas, sugestões, curiosidades, questionamentos, vocês têm vários caminhos a adotarem. O primeiro deles é enviar um e-mail para momentoconsult@consult.com.br, Darcy e eu, a nossa equipe está sempre acompanhando, sempre trabalhando e respondendo, ou trazendo aqui como sugestão para responder ao vivo, como já fizemos em outra oportunidade. Da outra forma, neste vídeo que você assiste, lá embaixo você tem comentários, observações que você pode fazer. E já que você vai fazer as observações, aproveite e dá o seu like, porque a visualização, para que ele tenha relevância e para que todos possam assistir, ele nasce dessa informaçãozinha aí que você coleta, que é o likezinho.
Da mesma forma, nós pedimos compartilhe essas informações, né, com aqueles que você conhece, para que nós possamos aí alcançar um volume maior de interessados. E por derradeiro, não esqueça de fazer a sua inscrição, tem um sinetinho ali. Por que é importante? Porque toda vez que nós tivermos um vídeo novo, né, Darcy, você será comunicado, tá bom? Até a próxima! Até a próxima.